A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário. Mais uma vez, vamos estar aqui meditando em palavras de paz, momentos de aprendizado, momento onde vamos aprender mais acerca da palavra do Senhor, tomar posse de tudo aquilo que Deus Ele tem para cada um de nós. Amém? Creia nisso. Pega o celular para mim, mãe, fazendo um favor. E nós vamos aprender, né? Olha quem está aí, nosso querido irmão Alex Reis. Paz, meu querido. Deus abençoe poderosamente. Deus esteja nos dando a graça, o discernimento. Deus esteja nos fazendo viver a sua promessa grandiosa, o seu grande poder extraordinário esteja sendo manifesto em favor de cada um de nós. Compartilha, irmã Maria Cleudes, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, minha amada, seja bem-vinda mais uma vez para o aprendizado da palavra, para tomar posse daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, para que possamos viver as promessas grandiosas, as promessas maravilhosas do nosso Deus. Já quero aproveitar e desejar um feliz dia dos namorados, a todos os namorados apaixonados aí que estão conosco neste momento. Você que é casado, você que só namora, você que já tem um compromisso mais sério, já é noivo, noiva, que Deus esteja abençoando o seu relacionamento, que Deus esteja fazendo com que a mão dele esteja a trabalhar, a cuidar, a proteger de cada um de vocês, amém? Irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, nossa querida diaconisa Elisângela Aquino, Vicentina Aparecida, a paz, seja bem-vinda. Nós estamos aí mais uma vez aprendendo, tomando posse de todos os ensinamentos do nosso Deus maravilhoso, bondoso. E eu quero que você, meu amado, eu quero que você, minha querida, esteja já conosco a meditar na palavra, já aprender aquilo que o Senhor deseja e quer nos ensinar. É muito bom quando nós estamos meditando na palavra de Deus, porque isso traz para nós entendimento profundo, traz para nós aprendizado. Está conosco também Eduardo Mourão, a paz do Senhor Jesus, meu filho, seja bem-vindo. E hoje eu separei a história conhecida, a história que nós temos, né, muito grande de ensinamento, que é a história de José. José é um exemplo assim fascinante, é um exemplo bíblico que anima muito a nossa fé, que traz grande esperança para cada um de nós, servos do Senhor, enquanto estamos buscando, querendo. Luiz Albuquerque, a paz. Muitas vezes a gente nos vê, né? Nós percebemos que a nossa vida parece estar repetindo a trajetória de José. José, ele viveu momentos dificílimos na sua história, na sua vida. Começou na grande perseguição por conta da preferência de seu pai em relação a ele, né? Por José, ele ser um jovem diferenciado, por se destacar diante, né, dos seus irmãos, o seu pai, ele fizera para ele uma túnica de várias cores. E isso fez com que aquele sentimento, né, aquele sentimento às vezes de raiva, aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de querer ver José sendo envergonhado, florescesse, brotasse no coração de seus irmãos, ao ponto deles maquinarem, tentar matar José, o vender como um escravo para uma caravana que estava indo para o Egito. E ali José, ele vai se encontrar agora longe da sua casa, longe do seu pai, longe da sua mãe, praticamente agora desprovido de qualquer que fosse a questão que aproximasse ele, né, de um vínculo familiar. José está praticamente solitário em uma terra estranha, em um povo completamente diferente aos costumes que ele possuía, que não servia ao Deus que ele servia, mas José, ele se posiciona. Ele permanece fiel ao Senhor, ele permanece fiel a Deus, independente das circunstâncias que ele vai passar. É importante nós refletirmos que José, por mais que ele era um homem escolhido, né, uma pessoa separada por Deus, José, ele vai mostrar a sua aptidão, ele vai mostrar as suas características que marcaram a escolha de Deus em favor de José. Ou seja, por que Deus havia escolhido a José? Porque Deus,
ele não escolheu outros? Por que Deus, ele quis realmente que José fosse o escolhido? Porque José, ele tinha uma qualidade, uma característica acima de todas as outras, que era, ele era um adorador. José, ele não murmurava, ele não questionava. Muitas pessoas têm, infelizmente, essa conduta. Qualquer coisinha que acontece, né, que o Senhor permite que venha acontecer em relação à sua vida, as pessoas começam a questionar: por que, Senhor, eu não aceito, Pai, não é justo, olha, eu sou servo de Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu não vou aceitar isso na minha vida. José, em momento algum, ele questiona o seu sofrimento. Ele não vai questionar a Deus o que ele está passando. Ele entende que, na verdade, o processo de trabalhar do Senhor, né, o agir de Deus, ele é diferente, ele é complicado realmente para nós, seres humanos, compreendermos. Porque Deus, ele vai honrar José, sim, vai, e muito. Ele vai colocar José em um patamar excelente, claro, um patamar nunca antes experimentado por nenhum homem da terra. Mas José, ele primeiro vai ter que passar por aquele processo da preparação, ele vai passar pelo processo de aprovação do Senhor. E ele começa a ser provado justamente nesta questão de saber receber de Deus tudo, não só a parte boa, mas também as partes que nós julgamos ser ruins. José, ele passa pela perseguição da sua família, ele passa pela perseguição dos seus irmãos, ele vive o abandono, a rejeição daqueles que eram próximos a ele, sem questionar, sem se levantar em questionamento com o Senhor. Ele entende, ele compreende que, na verdade, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. E o trabalhar de Deus, às vezes, não é como a gente pensa, não é do jeito que nós esperamos. Na verdade, José, ele reconhece que aquele processo doloroso que ele está vivendo, aquele processo difícil que ele está a atravessar, tem um aval do Senhor. Por isso ele permanece fiel, ele permanece, vamos dizer assim, preocupado em não violar essa intimidade, não violar essa conduta de integridade com Deus. E aí José, ele vai para a casa de Potifar, a gente sabe da história. E quando ele chega na casa de Potifar, eu já vejo o primeiro cuidado de Deus. Eu já vejo o Senhor, ele mostrando que de fato ele tinha algo grande, ele tinha algo extraordinário a fazer na vida de José. Porque Deus poderia ter permitido que José fosse estar na casa de qualquer outro cidadão do Egito. Só que Deus escolhe justamente a casa de Potifar. Deus, ele separa a casa daquele oficial, daquele homem de grande estima, aquele homem que tinha um prestígio muito grande, um dos braços direitos de Faraó. Potifar, ele era um homem que tinha, vamos dizer assim, uma posição elevada, porque ele cuidava da guarda, ele cuidava, né, vamos dizer assim, das coisas mais importantes, que era a guarda real, os homens de guerra, né, de Faraó. Então Potifar, quando ele recebe José na sua casa, e quando ele o compra, né, como escravo das mãos dos ismaelitas, Potifar, ele não fazia ideia de quem era José. Ele não sabia de fato quem era a pessoa que ele estava comprando, que ele estava adquirindo como escravo. Só que ele teve uma percepção rápida. Ele percebeu que tudo que ele colocava na mão de José prosperava. Tudo que ele pedia a José para fazer não tinha enrolação. Tinha, vamos dizer assim, uma unção gloriosa de execução. José, ele executava com excelência, em um tempo recorde. Então aquele homem começou a observar: peraí, esse homem é diferente. Esse José, ele não é uma pessoa comum. Isso chama a atenção de algumas pessoas. Às vezes até mesmo mais das pessoas que estão à volta do que propriamente daquele que está vivendo isso em sua vida. Às vezes José, ele não tinha percebido,
Às vezes José não tinha entendido que ele tinha esta unção de executar com excelência as coisas. Mas Potifar já tinha percebido, já tinha visto essa aptidão de José. Tanto que ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou confiar tudo que eu tenho nas mãos desse homem. Eu vou colocar tudo que eu possuo hoje nas mãos de José, porque ele tem mais habilidade do que eu. A diferença. Na casa de José, os seus irmãos, vendo que seu pai o amava mais, ou seja, via nele uma capacidade melhor, eles sentiram inveja. Potifar, que é estranho, Potifar, que tinha autonomia para fazer José ser oprimido, percebendo que José ele tinha uma aptidão e que Deus o abençoava em tudo que ele fazia, ele não teve inveja, mas ele teve ali o desejo de confiar a José, administrar tudo que era dele. Olha como que a gente vê paralelos, né, diferentes, extremos totalmente diferenciados. Enquanto os próximos de José sentiram inveja, ou seja, queriam barrar o seu crescimento, Potifar, ao contrário, reconhecendo as qualidades, as aptidões que José possuía, ele decide confiar a José, administrar tudo o que ele tem. Nós percebemos já algo aqui que é comum algumas pessoas declararem, que às vezes os que estão de lado de fora, os que não são de dentro da nossa própria casa, sabem reconhecer o nosso valor melhor do que aqueles que estão do nosso lado. As pessoas às vezes acreditam mais no seu talento. Às vezes as pessoas até investem mais no teu potencial do que aqueles que estão à sua volta. Tudo por conta de um ciúmes, de algo bobo, algo pequeno, que poderia ser superado na convivência, no diálogo. Eles não quiseram conversa com José. Logo tramaram, venderam, fizeram que José fosse embora, e Potifar muito se alegrou, né? Olha que bênção, esse homem chegou aqui na minha casa, prosperou, esse homem me colocou aqui, me abençoou, eu tenho sido um homem melhor, eu estou vendo as minhas coisas prosperando, eu quero que ele tome conta de tudo. E isso é importante, porque José ele passa a entender que ele tinha algo diferenciado, não era algo da cabeça dele. O que as pessoas próximas de José não estão entendendo, não estão compreendendo, José passa a entender e a ver, a visualizar na vida de um estranho. Ele consegue ver o valor que ele tinha através de Potifar. E Potifar investe pesado em José. Ele faz com que José se torne um administrador, vamos dizer assim, excelente, ao ponto de ver crescimento extraordinário em tudo o que ele possuía. E é interessante isso, hein? Por mais que o nosso valor não seja reconhecido no meio onde estamos, Deus vai preparar um lugar onde o seu valor será realmente utilizado, aonde você vai brilhar, aonde você será reconhecido. Muitas vezes há departamentos aonde o Senhor permite que você esteja, que as pessoas não reconhecem o valor que você possui. E é necessário uma troca, um remanejamento, né, de setor, para que você seja, na recolocação, no momento de transição, né, daquela mudança, você venha receber o verdadeiro valor que você possui. Então não fique triste, não fique entristecido por mudanças. Mudanças são necessárias. Se José permanecesse lá na terra de Canaã, se José estivesse dentro da casa de Jacó, se José não tivesse sido transferido da posição que ele estava, ele nunca chegaria ao centro da vontade, ao propósito de Deus concluído em sua vida. Tudo faz parte, até mesmo diante de uma situação que foge, né, o nosso entendimento. Como que Deus trabalha uma situação onde a gente percebe que foi feita uma injustiça? Como que Deus ele pode trabalhar em uma situação que aparentemente o início dela é algo que é desagradável, é desumano, é errado. Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus ele trabalha naquilo que é improvável. Deus trabalha naquilo que não tem cabimento, não tem lógica, para nos confundir. Deus usa aquela ação, vamos dizer, aquela ação insensata,
aquela ação desesperadora dos irmãos de José para o transportar para o centro da sua vontade. Quando eles pensaram estar prejudicando José, Deus estava usando eles da maneira errada de agir para proporcionar o trabalhar do Senhor, a ação de Deus. Às vezes a gente fica chateado, incomodado. Ah, pastor, não é justo, eu não concordo, olha o que está acontecendo. Mas Deus tem um jeito dele de trabalhar, Deus tem a maneira dele de agir. Então creia, confie, só deposite a sua confiança em Deus. Creia que Deus ele é fiel. Aí quando José está lá no auge, quando José está vivendo toda a glória de Deus e da casa de Potifar, aí José ele vê o inimigo se levantando, irado, porque a primeira grande investida que ele teve contra a vida de José não prosperou. José não foi envergonhado, ele não foi tratado como um servo, como um escravo, mas ele foi recebido como alguém de grande valia, alguém que tinha uma experiência extraordinária. Ele aprendeu a administrar. Era como, para você ter uma ideia, José chegasse como um servo e Potifar desse para ele uma bolsa de estudo, né, na melhor faculdade de administração. José se torna um excelente administrador sem gastar um centavo. Ele ganhou uma bolsa de estudo 100% gratuita na melhor faculdade de economia. E aí José se torna um exímio administrador, um homem de grande importância na questão, vamos dizer, administrativa. E aí isso faz com que o inimigo fique enfurecido, né? Fique cheio de raiva, ira-se. E aí ele vai fazer com que José venha passar mais uma situação muito desconfortante. Uma situação que vai afligir não mais a questão do âmbito familiar, não vai atingir somente José na questão, vamos dizer assim, da sua personalidade enquanto filho, enquanto alguém que tinha uma promessa de Deus, mas o diabo tenta agora incidir, ou seja, atacar a questão da moral de José. Ele vai tentar atacar José agora nas questões que fazem de José um homem diferenciado, a sua moral, a sua integridade, aquilo que marca cada um de nós. Olha quem está conosco aí, nossa irmã Madalena Cavalcantes. A paz, minha querida, Deus abençoe poderosamente. A gente percebe que o diabo é sujo, né? Quando ele não consegue te derrubar no primeiro ataque, ele vai já fazendo, né, com que uma possibilidade de um novo ataque surja. E ele então vai fazer o seguinte: ele vai querer afligir José na sua moral, no seu caráter, na sua personalidade enquanto servo de Deus. Ele vai tentar seduzir José ao pecado, a uma transgressão aonde ele perderia não somente a posição de administrador da casa de Potifar, como também ele deixaria de estar protegido, de estar coberto pela mão de Deus. Uma vez que José ele ceda a esse prato, a essa investida do inimigo, José se tornaria um homem completamente, agora desprovido da graça de Deus, do favor de Deus. Por quê? Porque Deus retiraria dele a sua cobertura. Só que José percebe isso rápido, porque a ligação de José, a intimidade, o vínculo que ele tem com Deus é muito grande. Ele sabe que ele não pode, de maneira alguma, pecar contra o Senhor. Ele não pode deixar que aquela circunstância ou aquela facilidade em que a situação se achega a ele inflija na sua conduta, na sua intimidade e comunhão com o Senhor. E ele percebe que aquilo é uma seta, aquilo é uma investida. Ele fala assim: não pecarei eu contra o meu Deus de maneira alguma. O meu Senhor não me vedou nada na sua casa, tudo me foi confiado, somente a sua mulher eu não poderia me achegar, não poderia tocar. E ele fala: eu não farei isso, de maneira alguma. Eu não estou louco, eu não posso fazer tamanha coisa. Então ele vai e cria, né, vamos dizer assim, essa proteção, né?
através dessa fala dele, que não iria pecar contra o Senhor, ele cria esse bloqueio. E aí a mulher de Potifar, que está sendo usada pelo inimigo, está sendo seduzida, né, por aquela ação de engano, ela vai tentar tramar, ela vai criar uma circunstância. Ela segura, né, ela pega a roupa que José estava vestido, e quando ele fugindo, ele abre mão daquilo, ou seja, ele larga para trás as suas vestimentas, aquilo fica na mão da mulher de Potifar, que o acusa, que o faz agora ser acusado indevidamente diante dos homens. E com isso vem uma consequência, né? Potifar, ele tem que zelar pelo seu nome, pela sua reputação. Ele tem que ter uma atitude de uma pessoa que tem autoridade. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar José para a prisão. Ele vai enviar José para o presídio, para aquele lugar do cárcere. E isso é interessante também, porque se não fosse a mão de Deus, Potifar nunca abriria a mão de José. Se não fosse permissão do Senhor José passar por aquilo, José nunca estaria mais próximo da conclusão, né, dos seus sonhos. Às vezes a gente fica chateado. Por exemplo, Daniel lá na Babilônia, o rei Dário. Aí eu vou lançar Daniel na cova dos leões. Não é justo. É justo sim, porque Deus ele quer. Deus ele permite que essa situação ocorra para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar, o agir do Senhor. Aí José no cárcere chega lá, né, sem nenhuma prova, sem nenhuma argumentação sólida para que ele estivesse sendo condenado. E José, ele vive naquele momento ali algo glorioso da parte de Deus. O carcereiro olha para José, olha para ele e fala assim: opa, eu estou vendo esse menino aí uma aptidão, eu estou vendo esse homem aí, é algo diferenciado. Ah, chegou o tempo agora de eu descansar um pouquinho, eu vou entregar a chave na mão dele, para ele cuidar das coisas aqui para mim, porque esse homem, ele é um administrador aí. Ele administrava a casa de Potifar, e ele não chegou aqui com uma carta, né, o condenando, vamos dizer assim, mas ele chegou lá com boas recomendações, um preso tendo boas recomendações. Potifar, certamente, ele falou, né, com o carcereiro mor. Uma acusação, eu não posso deixar de punir, mas é uma boa pessoa, é um bom servo, é fiel. Então o carcereiro mor, mais do que depressa, ele coloca a chave do cárcere na mão de José. José começa a desempenhar lá o papel, né? O papel de guardião, daquele que tinha a chave, que trancava e abria as portas do cárcere. E tinha livre acesso. Ele tinha acesso para ir em todos os lugares da prisão. E outro detalhe que eu acho fascinante nessa história: José ele passa a conviver com todos os tipos de pessoas que estavam no Egito. Ele, dentro do cárcere, ele tem contato com vários tipos de pessoas que tinham línguas diferentes. Então ele começa a aprender um novo idioma, uma nova maneira de se lidar, né, de lidar com as pessoas. Ele está tendo agora uma nova faculdade, novo processo. Você começou a entender algo? Que Deus ele usa as situações adversas na nossa vida para nos ensinar coisas eternas, coisas duradouras, coisas excelentes. Às vezes aquilo que para nós é um momento de vergonha, um momento, né, vamos dizer assim, de grande humilhação, para Deus é um processo de preparação. José no cárcere, onde eu vejo Deus agir na vida dele? Eu não vejo. Humanamente falando, é impossível de ver Deus agindo, levando uma pessoa inocente para dentro de um cárcere. Mas Deus, ele está levando José para aprender algo lá dentro, para ser moldado, né, em uma nova, vamos dizer assim, uma nova etapa, num novo caráter, num novo tempo, né, que Deus tem preparado para ele.
E aí eu acho fascinante isso. Passado o tempo que José está lá, ele vai interpretar os sonhos, né, do copeiro e do padeiro mor, e com isso, José, ele vai ter a oportunidade de mostrar realmente quem ele era. E é isso que é fascinante. Porque quando ele se revela ser aquele homem que tem esse grande mistério de revelações, Deus, ele prepara para José o tempo em que ele vai ser usado para trazer a revelação da vida, né, de todo o povo que estava nas mãos agora de Faraó, porque Faraó estava tendo um sonho duplicado, desesperador, e ninguém conseguia desvendar, ninguém conseguia. Mas José tinha esse grande mistério. Ele tinha essa aptidão de ser um revelador de sonhos. Não que viesse dele, mas ele era o porta-voz de Deus a revelar todos aqueles enigmas que aos olhos de muitos parecia ser difícil de ser compreendido. José trazia com esclarecimento fácil, não é verdade, Isaías? E a gente percebe que quando o faraó chama, né, o José para poder interpretar o seu sonho, José ele faz questão de falar assim, esse sonho será revelado não por mim, mas pelo Senhor Deus. É Ele que trará a revelação. É Ele que vai mostrar todas as coisas. É Ele que vai nos ensinar tudo aquilo que a gente precisa. Então, olha bem, José, ele reconhece, ele percebe que ele não tinha nada, mas tudo viria do Senhor. É isso que nós temos também que reconhecer. Não possuímos nada, tudo que temos vem do Senhor. Amém? E aí você conhece a história. Ele revela o sonho, é colocado na posição de governador do Egito, possui vamos dizer assim, um cargo antes nunca ocupado por ninguém. Ele é o percussor, ou seja, ele que vai iniciar esse cargo, que também não será usado por mais ninguém, só foi para ele. Deus fez algo exclusivo para José. Se prepare, porque tem algo exclusivo de Deus para a tua vida. Deus ele vai fazer você experimentar algo único, que ninguém antes de você viveu e nem depois de você viverá, mas você será o único a desfrutar daquilo que Deus há de preparar. Não se ouviu depois de José nenhum outro governador na terra do Egito. E nem antes, tampouco, existiu alguém com poder semelhante ao que José ele passa a adquirir. Somente Faraó mandava e desmandava, antes e depois de José. Mas enquanto José esteve ali, enquanto José esteve na terra do Egito, Deus colocou ele em um cargo que nunca antes havia existido e tão pouco depois veio realmente a permanecer. Porque Deus, ele tinha escolhido José a vivenciar coisas únicas, coisas exclusivas. E é o que Deus ele vai fazer também na sua vida. O exclusivo, o único de Deus virá e não tardará. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Pai, soberano Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença. Nosso propósito, orar ao Senhor, clamar a ti, receber de ti, meu Pai, toda a direção, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Meu Deus, traz a nitidez, traz a clareza aos nossos corações, de modo que venhamos experimentar, meu Pai, o teu melhor, para que saiamos de qualquer circunstância adversa, qualquer que seja a situação difícil que venhamos enfrentar, para experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Deus, honra a cada um dos teus filhos, este homem, esta mulher, este jovem, honra, meu Pai, esse senhor, esta senhora, todos quantos estão comigo orando e buscando em ti, faça algo ser estabelecido, cumpra o teu propósito, faça com que verdadeiramente a bênção do Senhor se achegue a cada pessoa. Apresentamos ao Senhor, meu Pai, em agradecimento o dia de domingo que estivemos, meu Pai, sendo abençoado pelo Senhor, pelas reuniões, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor operou, e já lhe apresentamos essa segunda-feira de bênção, segunda-feira de vitória, de resposta,
sabendo que o Senhor há de trabalhar em favor de cada um dos teus filhos. Pai, que o Senhor venha iluminar a mente daquele que está aflito, que o Senhor venha sustentar aquele que se encontra fraco e caído, que o Senhor venha dar direção àquele que se encontra perdido, para que em todas as coisas venhamos vivenciar o melhor do Senhor em cada um de nós, em nossas vidas, e diante daquilo que o Senhor tem, que possamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Crê nesta palavra. Tome posse. Você é o José que Deus está levantando para experimentar coisas exclusivas, coisas que serão somente utilizadas ou experimentadas por você. Outro não assumirá aquilo que Deus está fazendo como um decreto para a sua vida. Amém? Seja qual for a área, o setor que você trabalha, Deus ele está te contemplando. Deus está te conhecendo a cada dia. E como Deus ele tem sido fiel, ele também te honrará em nome de Jesus. Amém? Forte abraço. Estamos chegando ao termo de mais uma palavra de paz. Eu volto hoje, segunda-feira, às 23h30, para que mais uma vez venhamos nos aprofundar no conhecimento de toda a verdade que está na palavra de Deus. Forte abraço e até logo mais.